todos e a todas. Novamente estamos aqui, eu, Robson Amaral da Silva. E eu, Luiz Gonçalves Júnior. Para mais um episódio, o 5º episódio da curadoria da obra do mestre Manuel Sérgio na plataforma do Centro Esportivo Virtual, o SEV, em parceria com a Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana, a SPQMH. Nesta publicação, trataremos de uma entrevista concedida pelo professor Manuel Sérgio ao canal ESPN, no programa Juca Entrevista, realizado à época pelo jornalista Juca Kfouri. Imprescindível antes situarmos a presença do mestre no Brasil. Para isso, contaremos com o professor Luiz para nos falar um pouco a respeito. E aí, Luiz? Conte-nos um pouco sobre o motivo da presença do mestre Manuel Sérgio em nosso país e que possibilitou essa entrevista que comentaremos hoje. Pois é, Robson, você sabe que as entrevistas naquela altura eram feitas sobretudo presencialmente, algo que mudou de uns tempos para cá. E o que aconteceu é que o mestre já havia atuado na Unicamp, aqui no Brasil, e isto lá, como professor visitante, na década de 1980, conforme inclusive comentamos no nosso 3º episódio. Mas desta feita, o mestre veio ao Brasil, no caso em setembro de 2007, muitos anos depois, como conferencista principal do primeiro Seminário Internacional de Motricidade Humana, organizado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mais conhecido pela sigla ALESP. Este evento foi proposto pelo líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, na época, o deputado Simão Pedro. Manuel Sérgio, além de conferencista principal, foi também homenageado, uma homenagem muito assertiva e justa pelas suas proposições no campo da motricidade humana. Luiz, e eu sei que você estava nesse evento, então conte para nós um pouco sobre o evento em si. Sim, fui um dos convidados para esse evento, juntamente com outras diversas pessoas. Por exemplo, o professor Antunes de Souza, de Portugal, João Tojal, Sheila Silva, o Caio Rota Novaes, Adilson Araújo, Lino Castellani Filho, Vinícius Raine, nosso companheiro aqui do SEV, o Laércio Elias Pereira, o próprio jornalista Juca Kfouri, que veio entrevistá-lo no programa que estamos a comentar hoje. Cada uma destas pessoas convidadas falou acerca de um tema de estudo, pesquisa, trabalho, tendo como referência central, como inspiração, a ciência da motricidade humana desenhada pelo mestre. Vinícius Raine, por exemplo, apresentou uma perspectiva de trabalho com capoeira pautada na motricidade humana. O Caio Rota Novaes fez uma apresentação acerca dos cursos de pós-graduação no Brasil que tinham o mote da motricidade humana. O Adilson Araújo falou sobre a motricidade humana na educação infantil. Eu, por exemplo, falei a respeito da motricidade humana no contexto do ensino fundamental. Ou seja, várias pessoas foram falando, tendo como referência o mestre, e este material foi publicado nos anais do evento, que é uma preciosidade. São textos curtos, mas muito bem articulados aqui sobre esta obra do mestre. Que legal, Luiz. Muito bom ouvi-lo, sobre esse evento. Bom, quanto à entrevista que foi concedida, logo no início, no primeiro bloco, após a apresentação por parte do Juca Kfouri e do professor Manuel Sérgio, ele solicita que o mestre possa responder à pergunta de quem era Manuel Sérgio. E ele, no alto da sua humildade, que lhe era peculiar, disse: "Sou muitas coisas como qualquer ser humano, não me levo muito a sério, o que é para poder viver com alegria." Em determinado momento, ainda no primeiro bloco, Manuel Sérgio tem a possibilidade de desfazer um equívoco em torno do seu pensamento, de suas proposições, que seria a ideia de que o mestre era contra o esporte de alto rendimento, ao que numa perspicácia muito grande, ele responde que numa sociedade em que estivesse tudo plenamente democratizado, haveria espaço para que cada pessoa pudesse se desenvolver plenamente, e desenvolver as suas potencialidades. Segundo o mestre, ele não era contra o esporte de alto rendimento, pois ser contra o esporte de alto rendimento era se opor a uma atividade humana. No entanto,
Um campeão não deveria nascer às custas do subdesenvolvimento de seu povo. Ainda sobre o esporte de rendimento, a partir de uma provocação realizada pelo Juca Kfouri sobre a associação entre esporte e saúde, Manuel Sérgio reflete de que esporte estamos falando. Ele faz essa questão, né? Sendo o esporte de alto rendimento, como sabemos, né, que as pessoas quando encerram as suas carreiras nessa atividade, quase sempre elas findam suas carreiras com sérios problemas de saúde, inclusive, né? Por quê? Porque isso foi decorrente de uma prática que acabou os instrumentalizando. E nesse sentido, o mestre vai dizer, né, ninguém faz desporto para ter saúde. Falo porque tem saúde. Manuel Sérgio também aproveita a oportunidade da entrevista para explicitar a sua contraposição ao termo educação física, inclusive já comentado por nós em outro episódio, né? Pois não há educação de físicos, mas a educação de pessoas. Nós devemos visar a integralidade humana. Bem ao estilo do mestre, né, fascinado que ele era pela poesia, durante essa entrevista com o Juca Kfouri, o mestre cita o poema de um professor de física e química português chamado Rômulo de Carvalho, né, e cujo pseudônimo dele era Antônio Gideão, né? O poema é intitulado Lágrima de Preta, né, que trata de uma mulher negra revoltada com o colonialismo português à época e teve uma lágrima sua analisada em laboratório. Após as análises, a conclusão a que se chegou era que essa lágrima não havia vestígios de mais nada do que simplesmente água e cloreto de sódio, né? E de uma forma muito arguta, o professor Manuel Sérgio utiliza-se dessa produção literária do poema Lágrima de Preta para relacionar a formação de atletas e desmistificar essa formação. Segundo ele, a formação de atletas profissionais não se restringiria ao contexto de um laboratório ou não se forjaria a partir de um conjunto de reações físico-químicas que aconteceria dentro da fisiologia humana. Esse espaço não é suficiente, o espaço no laboratório, para dar conta da complexidade humana, vai afirmar o mestre, né? Pois é, então vamos aproveitar e fazer a menção deste bonito poema que o Manuel Sérgio recitou na altura. Encontrei uma preta que estava a chorar. Pedi-lhe uma lágrima para a analisar. Recolhi a lágrima com todo cuidado num tubo de ensaio, bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota, muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes, deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo, e cloreto de sódio. Pois é, Manuel Sérgio, sempre muito sensível, né, faz e encerra uma de suas entrevistas desta forma. Você já conhecia essa entrevista do mestre? Gostou? Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Continue nos seguindo para ficar sabendo de outras publicações, de outros vídeos que comentem da obra do grande mestre Manuel Sérgio. Um fraterno abraço e até uma próxima!